Boa noite a todos. Nós estamos aqui na nossa casa espírita com o grupo do Jorge, das quartas-feiras, onde nós vamos passar algumas instruções que nos vieram da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em relação ao início das aulas, das palestras presenciais, né? As casas no Rio Grande do Sul já estão começando a funcionar, e como nós somos filiados à federação, a gente segue as diretrizes. Eles não impõem nada, eles simplesmente nos orientam. Então, a gente achou por bem passar essas orientações, porque é importante para todos nós, como espíritas, sabendo da nossa responsabilidade moral perante a nós e perante o nosso irmão, né? Então, para que a gente não contamine o outro e também não seja contaminado. Então, aqui traz uma portaria, uma lei do governo, que a gente, só por passar mesmo, aonde tudo isso vem de cima, né? Vem daqueles que nos regem, né? A importância dos protocolos de prevenção, e daí, lembrando Kardec na questão 737, se vocês, não vou ler, vocês quiserem depois consultar em casa, vocês estão estudando o Livro dos Espíritos, podem anotar ali, 737, 740, onde ele vai falar da nossa responsabilidade, ele vai falar também das leis de destruições, principalmente, né? Então, toda crise tem seu início e seu término, e cada uma nos desafia a diferentes formas de superação e nos traz oportunidades de mudanças e aprendizado. E a pandemia nos está dando muitas oportunidades para aprender a muitas coisas, né? Desde essa coisa da chamada informática, né? Das mídias, e a vivência, voltamos para a vivência mais em família. Então, nós continuamos vivendo uma situação de pandemia, não terminou, e ela está longe de terminar, gente. Ela vai ser cíclica a partir de agora. Então, nós temos, antes das reuniões e eventos, o que eles nos orientam? De nos certificarmos de que o encontro presencial seja mesmo necessário. É necessário nos reunir presencialmente? Então, cada um de nós vai se fazer essa pergunta, cada casa espírita vai se fazer e vai trabalhar conforme as nossas necessidades. O evento pode ser diminuído, atender menos pessoas, ou é passível de ser realizado de forma virtual? Outra pergunta. A gente já optou por abrir, e nós já estamos com disponibilidade de 40 pessoas no nosso salão, né? A Casa Espírita, ela precisa disponibilizar materiais de prevenção, como máscaras PFF2. Essa aqui é uma. Por que eles sugerem? Porque ela tem que ficar colada aqui, ó. Não pode... Ela tem que estar colada no rosto, tá? Advertir os participantes de que aqueles que tiverem sintomas de Covid ou contato recente com alguém contaminado não devem participar do encontro. Isso parece chover no molhado, né? Para todo mundo sabe, mas sempre é bom lembrar, porque muitos casos de contaminação houve por pessoas não saberem que estavam, ou ter algum sintoma e achar que era uma gripe, passar a contaminar outras pessoas e levou à morte. Então, isso é muito sério. Então, desenvolver um plano, caso alguém apresente os sintomas durante a reunião ou evento. Então, a gente vai ter que ter uma sala, se alguém tiver algum sintoma, retirar essa pessoa do núcleo, né, do convívio, e pôr na sala. E também esse plano para ser transferido para uma unidade de saúde em caso de urgência. Nós temos que ter o número de telefone da ambulância, para ver que não é fácil para a gente. Para nós que estamos numa casa, a gente tem que seguir algumas normas, né? Ter um plano para caso um dos participantes teste positivo para a Covid-19 durante ou logo após o encontro. Para isso, o ideal é ter uma forma de registro dos participantes de cada reunião, respeitando-se a lei de proteção de dados. Então, o que a gente tem? A gente já tem, nas palestras aqui, nós temos um caderno onde é anotado o nome das pessoas e o telefone.
Então, qualquer pessoa que tiver, ligar e dizer, eu estou com sintoma, eu estou com Covid, a gente tem que avisar todos os demais que estiveram naquele dia aqui. Isso vale para os grupos de estudos também. Informar os participantes das medidas implementadas pelo Centro Espírita relacionadas à prevenção, é o que nós estamos fazendo hoje, e vai ser feito em todos os grupos via gravação. Encontrar formas descontraídas de cumprimentar sem se tocar, nada de abraço. Eu sei que está todo mundo louco para se abraçar, mas não dá. Indispensável que todos utilizem máscaras, e, novamente, eles orientam que seja essa PFF2. Dispor os assentos com 2 metros de distância entre eles. Nós optamos por 1,5 metro, que era aquela outra orientação que a gente tinha no salão. Então, nas salas também, esse 1,5 metro ele precisaria ser respeitado, ele precisa ser respeitado. Abrir as janelas para ventilação natural, preferencialmente com ventilação cruzada, então se abre esse lado, aqui a gente abriu invertido, mas tem que começar a ter esse cuidado. Disponibilizar álcool gel, a gente tem na mesinha, tem lá na entrada. Após o evento ou a reunião, manter o nome e contatos dos participantes pelo menos 1 mês, o registro tem que ficar 1 mês. Se algum participante tiver que se isolar-se por teste positivo ou suspeita de Covid, o organizador deve informar os participantes que tiveram contato com o mesmo para monitorarem o desenvolvimento de sintomas por 10 dias, buscando a realização dos testes conforme recomendado. Durante esses 10 dias que precisa ficar monitorado, ele não participar do encontro, não vir também para o estudo, porque não sabe se pegou Covid ou não. Todos devem avaliar com cuidado a sua situação particular e, após isso, decidir se deve ou não participar das atividades no Centro Espírita, de modo presencial, de qualquer modalidade. Então, aqui entra as pessoas de riscos, né? Inclusive, aquele dia eu brinquei com a Rosa Irani, a gente está nesse quadro, passou dos 60, tu está num quadro de risco. Então, as pessoas com morbidades, como diabéticos, asmáticos, portadores de outras disfunções respiratórias, hipertensos, obesos, entre outros. As pessoas debilitadas por doenças respiratórias ou doenças crônicas, os idosos, as mulheres grávidas, crianças com idade inferior a 2 anos. Então, esses cuidados para que as pessoas pensem bem se vão participar ou não, né? Desenvolver e implementar uma comunicação clara com os trabalhadores antes do retorno, esclarecendo os assuntos como reforçar a importância que os trabalhadores e frequentadores sigam o calendário de vacinação para a Covid, completando, aliás. Identificação dos sintomas do Covid e situações que se deve permanecer em casa. Uso permanente de máscaras, preferencialmente PF2, higienização adequada das mãos e outras etiquetas de higiene. Evitar tocar em objetos comuns, como interruptores de luz, portas e janelas. Para vocês aqui tem uma vantagem, porque quem chega, liga as luzes, abre as portas, né? Vocês não tocam em nada disso que o facilitador tocou antes. Mas, mesmo assim, é bom ter um cuidado, né? Os próprios facilitadores que estão tendo aula, passa o álcool gel em seguida, né? Subir a Curimão, que tem a escada, ali tem um movimento durante a tarde, então, e ele fica, nós vamos ver que no metal ele fica mais tempo. E manter sempre os protocolos de limpeza e higienização do ambiente do Centro Espírita com regularidade. A gente tem uma pessoa que limpa para nós todas as semanas. Aqui nós temos o tempo, né, que o vírus permanece no aço inoxidável até 72 horas. O plástico também 72 horas. No papelão, 24 horas, cobre 4 horas. Então, são cuidados, porque é um vírus que a gente não conhece, né? A gente vai descobrindo com o tempo, nós vamos para quase 2 anos de pandemia e tem muitas coisas que a gente ainda não sabe, né?
Realizar treinamentos, que é o que a gente está fazendo, passando essas orientações, né, e reforçar periodicamente. Daí o facilitador tem que lembrar, né? Ó, fulano, vamos lembrar dos nossos cuidados, né? Implementar medidas de comunicação em pontos estratégicos no ambiente do centro espírita. A gente tem um banner lá na frente já, de orientação, e a gente vai ter o outro, vai colocar aqui na frente. E no início de cada reunião pública, apresentar orientações sobre medidas preventivas ao contágio pelo corona. Recomenda-se, se possível, vídeos ou slides com essas orientações, também está sendo providenciado. A gente provavelmente vai passar no data show, antes das palestras vai ficar rodando. Pôster comunicando informações gerais acerca dos sintomas, informações acerca do distanciamento físico no local e de higiene pessoal, instruções sobre como utilizar, higienizar e descartar corretamente as máscaras e utilização de limpeza de mãos e antebraços com álcool gel 70 ou com água e sabão. A gente ainda tem os banheiros aqui embaixo, então facilita, né? O Centro Espírita deve seguir um protocolo para a entrada de trabalhadores e frequentadores em seu interior, utilizar o termômetro digital, a gente tem esse termômetro. Então, nas quartas de tarde na palestra, cada pessoa que vem para assistir a palestra, a Márcia tira a temperatura. Deveria ser feito também no grupo de estudo. Está na secretaria, tem que ver com a Irani depois direitinho. Evitar cumprimentos que envolvem contatos físicos, uso obrigatório, novamente, das máscaras, né? A manter uma distância mínima. Quando a gente chega aqui, a gente acaba sempre ficando próximo. Manter, antes de vir para as cadeiras, um mínimo 1 metro de distância. Manter essa distância entre um e o outro. Alternar dias de comparecimento entre trabalhadores e equipes. A gente tá para a noite, a gente ainda não tem uma equipe, por isso que nós não abrimos as palestras à noite. E à tarde, nós também não temos, né? Não tem como nós formar 2 equipes. Então, nós estamos vindo na quarta de tarde, o pessoal que vem para assistência, o pessoal que vem para as outras atividades, mas é os mesmos, porque não há trabalhador suficiente. Mas a gente está tomando os cuidados, né? Considerar a diminuição do tempo dos trabalhos nos primeiros meses. Em vez de 1h30 de estudo, faça 1 hora. Essa é a orientação. Cartaz afixado em local de acesso facilitado e bem visível ao público, que indique o número máximo de pessoas naquele recinto e os cuidados adotados pela instituição, né? A gente está passando para vocês e vamos tomar mais cuidados, né? Seguir as orientações das autoridades sanitárias, a gente já, né, estive conversando com a Nara para trazer as orientações de Taquara, porque essas aqui, elas são do governo estadual, passado para a federação, mas o Matheus estava me dizendo que, né, vão providenciar, inclusive, porque cada município diferencia, às vezes, esses cuidados, e a gente vai ver com o nosso município como é que vai funcionar. Revisar arranjo físico, layout e métodos das atividades, ajustando-se para atender necessidades sociais de isolamento. Então, quem vai estudar nas mesas, a gente vai procurar tirar cadeiras da mesa, não sentar da frente, né? Tá a mesa aqui, um senta aqui, outro aqui, não, porque até mesmo que está com máscara, tu está correndo risco, né? Essas cadeiras lá em cima, a gente ainda não pensou se nós vamos isolar com fitas ou vamos fazer que nem a gente fez aqui. Introdução de barreiras físicas, se possível. Nós fizemos aqui, por isso que a gente fez marcação de cadeiras aqui, mas não fizemos a do distanciamento, mas a gente é adulto, né? Nós não temos criança, então é mais fácil para a gente ter esses cuidados. Eliminar espaços em que as pessoas sentem-se nas mesas frente a frente. Nós fazemos atendimento fraterno e a gente tem esse cuidado de sentar um numa ponta, o outro na outra, mas não horizontal, mas vertical. E as nossas salas lá em cima são bem amplas, então a gente tem uma distância de mais de 1 metro entre um e outro, né? Os cuidados. O espaço da livraria, a gente não tem uma livraria grande, então uma pessoa tem que entrar por vez para comprar os livros, porque para não dar essa aglomeração.
Colocar sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido e garantir o distanciamento social nos ambientes. Nós temos aqui embaixo muito salas, tanto a secretaria como a livraria são pequenas, então a gente tem que ter esse cuidado. Reforçar a aplicação das medidas de distanciamento através de sinais, cartazes e marcação no chão. Priorizar a realização de reuniões no formato virtual ou digital. Quando as reuniões presenciais forem necessárias, seguir estritamente as orientações de distanciamento social e reduzir o número de participantes. As nossas reuniões de diretoria estão sendo feitas todas online. Grupos de estudos, a maioria está fazendo online, para evitar, né? Rastreabilidade nas reuniões de qualquer tipo, orientar e solicitar que as pessoas procurem sentar-se sempre em posições fixas para possibilitar a identificação de quem teve contato próximo em caso de transmissão. É interessante, né, Matheus, porque tu não trabalha no Mediúnica, mas a gente no Mediúnica nunca gostava que eles sentassem na mesma cadeira, porque parece que dono de cadeira, e parece que agora a gente vai ter que fazer isso, né, sentar na mesma cadeira, porque fica mais fácil para avisar, né? Quem é que estava sentado perto de fulano? Ah, estava fulano. E se troca toda vez, é mais difícil para memorizar. Caso o centro espírita tenha elevador, rever o número de lotação, o nosso é para 3 pessoas, então é difícil, vai para o atendimento fraterno com uma pessoa idosa, vai ter que ir o atendente e uma pessoa, né? O elevador é uma pessoa. É um por vez só. O ideal é isso, né? Porque não tem como. Utilização do... Aqui ainda falta um tapete, a gente tem lá na frente, né? Ou o pé dilúvio ou o tapete. Pé dilúvio é muito caro para nós, né? Imagina quantas as pessoas, mesmo que não tem muita gente que vem. Então, a gente preferiu o tapete. Hoje, a gente molhou as toalhas ali, que ainda nós temos que providenciar um tapete para cá. Lá na frente, toda vez que a gente chega aqui na quarta etage, a gente molha aquele tapete com uma água preparada com sabão e que boa, e despeja em cima, para limpar os calçados. Reforçar a limpeza e higienização de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como maçanetas de porta, braços de cadeira, telefones, mesas e bancadas. Como lá em cima a gente está mantendo as portas abertas, mesmo no atendimento fraterno. Nós estamos mantendo as portas abertas para não tocar em maçaneta. E as janelas, quem abre quando chega de tarde sou eu, que chego antes, e você quando chega tu abre, então o público, as demais pessoas não tocam. Limpeza e higienização do ambiente antes e depois das atividades do centro espírita, isso seria o ideal, mas a gente não tem como fazer isso. Aumento das estações de limpeza e higienização de mãos, se possível, e da disponibilização de álcool, isso a gente tem. Agora vem o verão, não só passar nas mãos, mas passar também nos braços, né? Instalação de estação de limpezas, tem algumas casas que colocaram uma pia na entrada, a gente não vai colocar, prefere o álcool gel, né? Deixando o álcool gel e o tapete. Os sanitários, a orientação é que a gente deixe as portas abertas, né? E ter o controle de quantidade de pessoas, né? Não precisa ir 2 pessoas, porque uma só quer ir no banheiro, porque a gente tem a mania de mulheres de ir sempre em 2 juntas, né? Então, vai só quem precisa, até porque não tem muito espaço. E manter as portas abertas para beneficiar a ventilação, se possível, lógico. Não quando a gente está lá dentro, mas durante os demais momentos, né? Acompanhamento da saúde dos trabalhadores. Recomenda-se que cada coordenador ou dirigente de atividade no centro espírita acompanhe os membros da equipe de trabalho, verificando diariamente o seu estado de saúde. Isso se alguém se contaminar, né? Todo dia ligar, como é que você está, né? Liga para um familiar, para saber, para ter notícias, né? E tem aqui quem está no hospital, daí tem sintomas mais comuns. Quais os sintomas, né? Parece que todo mundo sabe, mas sempre é bom lembrar. A febre, tosse seca, cansaço, dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda do paladar ou olfato, erupção cutânea ou de pele, ou descoloração dos dedos, das mãos ou dos pés.
quando ele se agrava, né, sintomas graves, quando ele se agrava, dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda da fala ou movimento. E a gente tem que se lembrar, muitos deixam sequelas e sérias. Muitos, porque no começo a gente... assim, o espírita não vai pegar Covid, vai pegar, assim, muito espírita morreu no nosso estado com Covid. Nós não somos diferentes dos outros. Pelo contrário, às vezes a gente é mais comprometido ainda, né? Então, temos que ter esses cuidados, né? E sempre na medida do possível, se caso alguém se contaminar, a gente vai conversar, vai ver com a família, procura saber, manter-se informado, como é que a pessoa está. Claro que não vai ir para a casa da pessoa, mas tem o telefone hoje, né? Esclarecer para que os trabalhadores os protocolos a serem seguidos, caso alguém apresente sintomas ou teste positivo, informando também o cronograma a ser seguido nesse caso, né? O tempo de isolamento hoje está em 10 dias, no início era 14, hoje está em 10 a 14. Como agir se ao caso algum trabalhador apresente sintomas? Recomenda-se que o coordenador mantenha contato com esse trabalhador. Caso haja piora dos sintomas, oriente a buscar atendimento médico presencial. Em caso de realização do teste, o trabalhador deve permanecer na residência até que seja emitido o resultado do exame ou parecer médico. Orientar o trabalhador do centro espírita a reforçar os cuidados de prevenção em casa. Realizando ou não o teste, o trabalhador só deve retornar ao centro espírita quando autorizado por um médico. Que daí tu vai ter a alta do médico, né? E ainda, voltando atrás, além do desencarne de muitos espíritos que aconteceu, ele deixa sequelas muito sérias. Nós temos colegas nossos, trabalhadores espírita da casa vizinha, que estão sequelados, o pulmão estão se tratando há vários meses e estão com muita dificuldade ainda. Então, a gente tem que ter cuidado, sim. Se o trabalhador teste positivo, então, após a confirmação com parecer médico formal, esse deve permanecer afastado da atividade em isolamento até receber autorização médica para retornar à rotina normal. Além disso, reforçar os cuidados em casa, né, para não contaminar os familiares. O retorno, então, pós-diagnosticado, poderá retornar à atividade com autorização médica. O que vale para o trabalhador, vale para aquele que frequenta também, tá? E se persistir os sintomas, deve ser orientado a procurar novamente o atendimento médico presencial. Bom, esse aqui já é mais para o pessoal do atendimento fraterno, eu vou passar porque o Jorge faz parte, né? Propõe-se que as atividades de recepção sejam restritas ao necessário para evitar aglomerações. Sugere-se que sejam disponibilizadas informações em destaques, que a gente está fazendo, mesmo que sejam retomadas as atividades de atendimento fraterno presencial, iniciar ou manter essa atividade no formato virtual, definindo ou comunicando o celular preferencialmente institucional. A gente tem um celular, quando precisa a gente faz. Respeitar as medidas preventivas do distanciamento social, limpeza e higienização, em que os atendimentos são realizados, utilizar sempre locais bem ventilados para a realização dos atendimentos, preferencialmente de ventilação cruzada ou renovação do ar, e ao preparo aos atendentes, que é o que a gente está fazendo, né? Novo momento em que devem procurar em estados de luto. Já temos muitas pessoas que são atendidas, que têm familiares que desencarnaram pelo Covid, e que é sempre um drama, né? Sempre é muito sério, muito triste. Em relação às palestras públicas, há uma sugestão de temas, né? Que a gente procura, que é temas relacionados, né, com o momento atual, e trazendo esperança e também explicando que isso faz parte das leis de Deus, né? O vírus está nesse contexto dessas calamidades públicas. O passe a gente não adota passe, não vamos adotar tão cedo, é só o passe espiritual.
Então, que é o passe dado aqui depois da palestra, então faz uma oração rogando aos espíritos que derramem as energias do passe, por causa desse distanciamento, esse contato que a gente não pode, não deve ter, não é que não pode, não deve, né? Grupos de estudos, né? Se possível, fazer pelas plataformas digitais, e quando for né, presencial, então com todos esses cuidados de distanciamento e da promoção social. O Matheus já viu, então era mais isso, né? Que é mais importante. A questão do livro também, né? É importante que se mantenha a manutenção do livro. Nós temos a biblioteca também, mas daí tem uma orientação, 24 horas tem que deixar o livro sem emprestar para outro. Alguém levou, devolveu, fica separado numa estante para depois emprestar novamente, né? Então, era isso. Eles voltam a pedir para que as reuniões sejam online. Obrigada, gente.